Fala, senhores. Thiago Rodrigues aqui, questão 37 da UERJ 2017, primeiro exame de qualificação. É uma questão que vai dar um trabalho, porque a gente tem que fazer algumas conversões, mas está aqui, vamos ler lá. Na análise de uma amostra de água de um reservatório, verificou-se a presença de dois contaminantes nas seguintes concentrações: benzeno e metanol nessas concentrações. Em análises químicas, o carbono orgânico total é uma grandeza que expressa a concentração de carbono de origem orgânica em uma amostra. Os dois são orgânicos, tranquilo. Assim, com base nos dados da tabela, a concentração de carbono orgânico total na amostra da água examinada em miligramas por litro é igual a... Senhores, a gente tem a concentração em miligramas por litro. Então a gente tem que descobrir a quantidade de carbono orgânico total, ou melhor, a concentração em miligramas por litro. Senhores, se desse em mol por litro ou milimol por litro, seria muito mais simples. Nessa a gente vai ter um trabalhinho um pouquinho maior, tá? Mas vamos lá. Benzeno, senhores. Quem é o benzeno? Bastante conhecido, né? Que é esse carinha aqui, ó. Tem gente que representa com as três duplas, ou, mais comum, a gente representar com aquela bolinha aqui no meio, tá? São todas ligações assim certinhas, tá? Que fica um espaço aqui por causa a gente está escrevendo. Esse é o benzeno. Qual é a fórmula molecular dele, senhores? A gente vai precisar. É C6, tá vendo? São 6 vértices ali. E aí eu tenho H6. C6H6, essa é a fórmula do benzeno. Vou escrever melhor porque ficou grande, tá? Feio. Não que vai ficar tão bonito, senhores, mas C6 continua grande. H6. E o metanol, senhores, metanol é um aldeído, tem um carbono só. Aldeído necessariamente tem a dupla O com um H. Para completar as 4 ligações, eu tenho essa outra aqui. Fórmula molecular, então, é CH2O. Por que eu cheguei a isso aqui, senhores? Porque aqui no benzeno eu tenho a concentração em miligramas. Mas no benzeno eu tenho 6 átomos de carbono, perdão. E aqui eu tenho 1 átomo de carbono. Então eu tenho que descobrir quanto teria de miligramas de cada carbono ali. Então a gente vai fazer e depois vai somar tudo, tá? Então, ó, vou escrever aqui. Benzeno. A concentração, né, entre colchetes aqui, é 0,39 miligramas por litro. E do metanol, a concentração dele é 0,40 miligramas por litro. Bom, senhores, então a gente tem que calcular a concentração de carbono em cada espécie, beleza? Então, assim, como é miligrama por litro, a gente vai ter que trabalhar com massa molar deles, tranquilo? Então, vamos calcular a massa de cada um aqui, ó. Tenho 6 átomos de carbono e a massa molar dele é 12. Tem lá na tabela, sem problema nenhum, você pode consultar. E são 6 átomos de hidrogênio vezes 1. Isso tudo aqui, ó, fazer esse aqui que a gente vai usar, dá 72 gramas, mais 6. Então, ó, massa molar do benzeno, 78 gramas por mol. E aqui, senhores, eu tenho 12 vezes 1, mais 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio. Isso aqui, ó, dá 30 gramas por mol. Beleza? Então, assim, a gente vai usar aqui por quê? Tá trabalhando em miligrama. Então, assim, vamos montar uma regra de 3 que a gente consiga converter isso sem precisar fazer várias conversões. Vamos trabalhar aqui, ó. No benzeno, um benzeno, vou botar assim, pode ser um mol, uma molécula, enfim. São 6 carbonos, tá? 6 átomos. Se pensar aí em uma molécula, são 6 átomos. Se pensar um mol de benzeno, são 6 mols de átomos de carbono, tá? Só para a gente botar 1 para 6. E no metanol, eu tenho um metanol, uma molécula, um mol, um átomo, 1 mol de átomos de carbono. Como está trabalhando em miligrama por litro, a gente tem a proporção em mol, vamos trabalhar com a massa molar, tá? O que eu posso dizer aqui, ó? Que o benzeno, que tem 78 gramas por mol, eu tenho 6 vezes 12 carbonos. Então, ó, 6 vezes 2 gramas do carbono. Então, 72 gramas de carbono. Pegou a visão?
No metanol é a mesma coisa, ó. 30 gramas tem 12 gramas de carbono. Visão? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Qual é a concentração? Não é essa daqui? Vamos jogar aqui na fórmula. Se eu tiver essa massa, eu tenho essa massa de carbono. Se eu tiver essa concentração em miligrama por litro, eu vou ter X miligramas por litro. Se eu tiver 0,40 miligramas por litro, eu vou ter Y miligramas por litro. Ah, Thiago, eu posso usar assim, unidades feitas? Pode, vai cortar tudo mesmo depois, então suave. Então, ó, o X aqui vai ser, vou pegar aqui, ó, 72 vezes 0,39 dividido por 78. E o Y é 0,40 vezes 12 dividido por 30. Não é uma conta de lá tão fácil, né, tão simples, mas temos que fazer. Vocês podem ir simplificando sem problema algum. Poderia até aproximar, vou jogar aqui, ó, pô, muito aproximado, tá? Vou dizer aqui, ó, cortar 72 com 78, só para a gente ganhar tempo, tá, na resolução. Mas, senhores, lembra que o resultado final tem que ser menor que esse daqui. Tem que ser menor, beleza? E aqui, ó, vamos lá. Pô, posso simplificar. Vou simplificar aqui, ó, por 3. Dividir isso aqui por 3, dividir por 3. Vai ficar quanto? 10 e 4. Ah, Thiago, dá para simplificar mais, dá para simplificar por 6. Sim, senhor. Mas, cara, dividir por 10 é muito mais fácil do que dividir por 5, por exemplo, tá? Vou deixar o 10 aqui. 0,40 vezes 4, 1,6 dividido por 10, olha aqui, ó, 0,16. Essa aqui é a resposta certinha, cravada, bonita. Se eu somar, eu acho que eu estou na frente, não estou, senhores? Estou aí, ó. Vou descer um pouquinho. Pronto. Agora eu vou somar, porque aí a concentração de carbono é o somatório deles. Lembra, senhores, esse valor aqui, ó, tem que ser menor, mas vou botar ele aqui. 0,16. Isso daqui dá o valor de 0,55 miligramas por litro. Lembra, aqui está aproximado. Então, esse valor está aproximado e o resultado real tem que ser menor. Vamos ao enunciado, às opções. Olha aqui. 0,16, 0,36, 0,52 e 0,72. Deu 0,55, mas tem que ser menor. Então, senhores, 0,52. Pegaram a visão? Eu aproximo, mas eu tenho que ter a noção que o valor que eu encontrei é maior. Tranquilo? O valor que eu achei é maior. Então, ó, letra C, tá? Isso ajuda muito, mas vocês têm que ter essa noção. Porque, cara, se eu fosse fazer isso aqui, ia dar muito trabalho. Então, pensa dessa forma, vai simplificando. E, claro, senhores, eu sei isso, eu consegui fazer isso porque eu estou em casa, óbvio, não estou na pressão ali, mas é por isso que a gente fica fazendo exercícios para a gente pegar essas dicas, essa visão, tá? Quanto mais a gente faz, mais eu posso simplificar, eu posso isso, eu posso aquilo, não. Coisas assim, ok? Tranquilo, senhores. Mas se ficou alguma dúvida, comenta aí que a gente troca ideia. Valeu, senhores.